Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Hoje nós chegamos ao último dia da nossa campanha dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. O Espírito Santo e o tempo do fim, nós estudamos durante todos esses dias temas maravilhosos, né? Que nos ajudaram muito a compreender a obra, a pessoa do Espírito Santo nesse tempo do fim, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado de todos esses dias. Claro, né, que essa campanha ela não termina aqui, termina os 10 dias de clamor, onde nós demos uma ênfase especial na obra do Espírito Santo no tempo do fim, mas, como o próprio tema propõe, né, como essa própria campanha, melhor dizendo, propõe, são 365 dias de oração, então que a gente possa continuar orando todos os dias e estudando mais também sobre a palavra de Deus, sobre o Espírito Santo. Nesse último dia, no dia 10, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo e a vida eterna. O texto para meditação está em Mateus capítulo 25, versos 1 a 4, que vai dizer o seguinte, convido você a ler junto comigo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Então, nós temos essa parábola que é contada por Cristo aos seus discípulos, e no contexto ali da parábola, você vai perceber que ela está inserida justamente dentro do sermão profético de Jesus, que foi proferido no capítulo anterior, Mateus capítulo 24, onde Jesus fala dos sinais do tempo do fim, né, que marcariam ali imediatamente antes da sua volta. E aqui então ele vai contar a parábola dessas virgens, que no texto introdutório aqui do nosso guia diz o seguinte: a parábola das 10 virgens, que simboliza o retorno de Jesus à Terra, nos mostra a necessidade de nós estarmos preparados para aguardá-lo. Então a principal lição aqui é essa, né, que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. E se você ler todos os sinais da volta de Cristo, depois você pode ler em Mateus capítulo 24, você vai ver que, se você for analisar o mundo como está hoje, esses sinais eles já estão avançados o cumprimento deles. Então realmente nós estamos mesmo vivendo no tempo do fim. Então é muito importante a necessidade de nós estarmos preparados. E essa é a principal lição que mostra essa parábola das 10 virgens. Tem um texto do Espírito de Profecia que nos ajuda a compreender os símbolos que estão inseridos nessa parábola. Eu gostaria de ler com vocês. Que diz o seguinte: os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O salmista diz lá no Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. E o que significa o óleo? Né? O óleo é simbolizado pelo Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo. Assim é representado o Espírito na profecia de Zacarias. Então olha que interessante, né? Esses dois grupos representam duas classes de pessoas que professam estar à espera do seu Senhor. E aí vai dizer que 5 dessas virgens elas eram prudentes e as outras eram imprudentes. Por que elas eram imprudentes? Porque elas levaram as lamparinas, porém não levaram o óleo, né? E o óleo representa justamente o Espírito Santo. E aqui está dizendo, né, que a lâmpada ou a lamparina é a palavra de Deus, mas nós, sem o Espírito Santo, a gente não consegue compreender a palavra de Deus. Então você compreende agora melhor esses símbolos, né? E aqui no texto final do dia de hoje da meditação diz o seguinte, que para que a mente seja verdadeiramente vivificada e o caráter santificado, é essencial que o Espírito Santo atue em nós, implantando em nosso coração a verdade de forma profunda e pessoal. Então olha aí, olha só. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus sem o Espírito Santo, sem abrir o coração para que o Espírito Santo ele possa implantar no nosso coração e na nossa mente de forma profunda a palavra, não vai adiantar de nada, né? A gente pode até ter a lamparina, que é a palavra, mas sem o óleo, que representa o Espírito Santo,
isso de nada vai adiantar. E aqui continua dizendo que sem essa iluminação contínua, corremos o risco de ser facilmente enganados e de não conseguir distinguir o que é genuíno do que é ilusório. Então nós precisamos realmente, todos os dias, buscar a presença diária do Espírito Santo. Pedir para que Ele nos guie em toda a verdade. Nós vivemos em tempos onde você tem notícias falsas se espalhando o tempo todo, as fake news estão aí, os enganos do inimigo estão aí, e para que a gente não se deixe levar e ser enganados, nós precisamos realmente buscar o Espírito Santo, que é aquele que tira a nossa cegueira espiritual. É Ele quem nos guia, nos firma os pés na verdade que é a palavra de Deus. Então, que esses 10 dias eles possam ter reforçado em você o compromisso, né, de buscar o Espírito Santo. Que isso se cumpra em mim também, né? Eu fiquei aqui falando durante todos esses dias, mas eu também preciso buscar constantemente a presença do Espírito Santo, buscar o perdão dos meus pecados, buscar ser uma pessoa transformada a cada dia, juntamente com a minha família também. Então que no dia de hoje, nesse último dia, mais uma vez você possa estudar esse tema com reflexão, com meditação, né, buscando compreender melhor essas verdades tão importantes nas quais nós estudamos durante todos esses dias. E continue também colocando seus pedidos de oração para que a gente possa interceder, né, durante a continuação dessa campanha. Nós temos aí um ano inteiro para buscar o Espírito Santo, para orar e assim procurar crescer e nos prepararmos, né, para a volta de Jesus, porque está muito próximo. Logo, logo nós estaremos todos juntos no céu, na presença física, né, do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho também. Então que Deus abençoe você grandemente, Deus abençoe sua família e continue acompanhando os conteúdos aqui do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.